O que perda de dentição e perda capilar tem a ver com vibração? E a máfia política das doenças humanas? No que está relacionado isso? Vamos ver então. A sua vibração tem um pico até os 40 anos. Depois tem uma baixa significativa, um declive. Até os 40 anos, você não se preocupa muito com doença, velhice e morte. A partir dali, a preocupação se instala. Como? Por avisos sutis. Não do cosmo, não de algo sobrenatural para você, e sim bem natural. Mas não natural no aspecto de que deveria ser assim. É natural, porém artificial. É natural você envelhecer, adoecer, morrer. Mas a forma que isso é explicado é sempre na tangente, na superfície. E a sociedade vota em pessoas que anunciam isso. O governo ele serve para conter, não é para resolver. Então o governo vem, por exemplo, com um regime extremista comunista, esquerdista. Ali ele libera o feminismo. Percebam bem. No socialismo, a pauta é o machismo, o chauvinismo. O homem fica como o topo da pirâmide familiar. O que acontece? Antes de nós chegar lá, nos próprios problemas orgânicos pessoais, vamos falar dos problemas sociais para chegar no indivíduo. Em qualquer um dos extremos se cria um problema dentro dessa família ficcional. Então, num regime comunista, se ele se estender por muito tempo, a mulher toma vez. A mulher se torna independente e o homem fica sem vez. No regime socialista, o homem toma posição ditatorial, comanda a família, comanda a mulher, comanda a sociedade. Não há espaço para a mulher, inclusive nos negócios. Então, de qualquer forma, o desequilíbrio é previsível. Aí o que acontece? A família se desestrutura com o abuso de um polo e o outro. O que acontece? Você vai parar lá nos tratadores, nos traumaturgos. Eles vão te dizer que tem um trauma. Então você sempre vai buscar alguém. Porque sozinho você não pode conter um regime. As doenças familiares, psicológicas, de convivência, vão acontecer num regime ou outro. E sempre vão acontecer, porque os extremos sempre estarão expostos de uma forma abusiva e desnecessária para qualquer evolução de espécie. Mas onde é que entra agora eu? Eu, o indivíduo que tenho perdas também, que não são apenas perdas humanas, familiares, sociais, humanas. Eu também perco em mim, a minha mortalidade cai por aí, os outros pisam em cima sem saber. Eu jogo a minha mortalidade por aí e não vejo. Minhas células se renovam a cada 7 anos. Meus cabelos caem todos sem eu ver. Isso é natural. Mas há um forçar de barra vibracional e não tem nada a ver com sobrenatural. É aqui mesmo, o bastidor onde isso acontece. Só que não vemos. Você não vê a energia, você sente. Os mais sensíveis vão entender. Então, imagine que depois dos 40 anos, você é educado, que há um declive. Isso é real. Mas é um declive natural, você pode viver muito bem com isso. Mas há uma medocracia governamental, social, educativa, terapêutica, em que plantam um cavalo de Troia, um vírus em você, em que você acredita que você está pior do que está indo.
e você crê nisso e paga qualquer coisa por isso. Então há uma concubitância entre o governo e os serviços públicos. Então o governo alarda, o governo assusta, o governo permite que, por exemplo, um meteorologista assuste a população com alertas, e aquilo nunca é assertivo. Pode acontecer ou não, porque a natureza é aleatória. Não é não como Einstein falava, e depois se equivocou e corrigiu o erro, de que tudo é determinista. Não é. A única coisa determinista é a natureza acontecendo. Mas a natureza escolhe a hora de determinar, enquanto a mente humana é aleatória. Não pega no ar. Então, quando você chega em certa etapa e você já foi educado de forma ao quadrado em cima daquilo que você já sabe, você cria um mundo de problemas maiores do que é. Porque ser humano é um problema. Que nem para o animal é o problema dele. O vegetal é o problema dele. E a pedra é o problema da pedra. Uma planta não prejudica uma pedra. Talvez um animal uma planta, porque ele tem que devorá-la. Mas a planta tem o elemental que reconstrói. O humano, às vezes, é problema do animal, porque o devora. Mas o animal, ele não percebe que está sendo ceifado. O único que percebe é o humano, ou pelo menos deveria saber que está sendo enganado, mentido, traído. Mas é porque ele trai a si mesmo, porque ele não conhece a si mesmo, ele não vai atrás de saber detetiviescamente quem ele é e o que ele está fazendo. Então você começa a vibrar que, meu Deus, toda aquela crença social, dentição é importante para um sorriso, pelo menos falso, né? Um sorriso de aeromoça. Se eu perder, o que vão pensar? Eu vou ficar feio, feia. Meus cabelos, ó, vai denotar que eu estou com avançada idade ou velhice precoce. Coisas totalmente desimportantes. Mas a preocupação já faz aquilo que é natural, que vai por vir, se potencializar. Então você perde mais cabelo mais rápido e dentição, segundo a sua vibração de crença. E se você conhecesse a parte oculta do homem, nós temos nervos que são permeados por nadis. Cada um, aquilo que desenhou o seu corpo. Então, se você gasta o combustível da sua vitalidade com preocupações improcedentes, inúteis, ou que deveriam ser pauta só a longo prazo, esses nadis secam e o resultado é o quê? É os nervos também secarem, não corresponderem, não mandarem sinal da fonte. É a mesma coisa quando o ar está seco no verão, tudo seca. Então uma coisa é interdependente da outra e leva a outra. Por quê? O ar, ele é superior ao carbono, por exemplo. Então o carbono vai sofrer a influência do ar. O ar muito pouco do carbono. Então isso aí que alardam que o dióxido de carbono está acabando com o mundo, então nós vamos ter que fazer todo mundo parar de respirar, inclusive os animais. Porque o que a gente joga é gás carbônico, que a planta transmuta em oxigênio. Ela não fabrica oxigênio, ela transmuta. Só ela sabe fazer. Por quê? É como se diz, o céu é dos inocentes. A planta é inocente e consegue fazer a alquimia celestial. Ela consegue fazer o que o mais intelectual não consegue fazer e nem compreender. E isso tudo está interligado. Aí, o que acontece? Ainda temos uma forma artificial de vibração. Hoje, já sabemos, né, isso aí já não é mais oculto dos governos, isso aí vazou.
É como a questão dos extras e intraterrenos, a tecnologia reversa, está aí para todo mundo saber. Os governos já estão desesperados, não sabem como ocultam mais isso, é que nem escola de mistério e religião. Em que há manipulações magnéticas em tecnologia reversa, como ARP, que lida com imagens, e Bluebeam, que lida com sons. Então, jogando-se a vibração no ar, a própria onda magnética de rádio dos celulares te afetam licitamente. Você paga para ter isso. Até dito. Se a gente tirasse a onda magnética agora, cibernética, os animais voltariam ao meio civilizado que antes era meio ambiente deles. Porque em seus sonares, nas suas percepções cerebrais, o que afasta nós deles é ou afasta eles de nós, aliás, e a quantidade de ruído em hertz. Ou seja, ruído frequencial. E a gente não sabe disso. Por isso que você vai ver em zonas rurais mais fauna do que na civilização. Os animais chegam, pegam o que querem, os migalhas, e essas migalhas que eu estou expondo aqui, que parece repetitiva, né? Você está falando de novo de constelação familiar, psicologia, religião, política. Por que eu estou falando isso? Até frisar. O dia que frisar e você entender que você não precisa de nada disso, você não vai estar mais ouvindo ninguém falando. Se está sendo falado, alguma coisa está errada. Ok? Ninguém vai inventar moda. Eu não ganho nada em perseguir aquilo que é inútil para a evolução humana. Mas eu ganho em frisar que não são utilidade pública para uma evolução humana. De nada, de nenhuma espécie. Então vamos deixar claro aqui, com a ajuda desse irmão aqui, que tem visão, uma visão diferenciada, não diferente de você, não especializada, mas sim de fora. Eu não estou envolvido como a maioria no enredo da vida. Eu estou vendo de fora e percebo e convido vocês a buscar ver se vocês vê também. Se verem, vamos nos comunicar. Porque daí será procedência. Então, perceba que tudo que você perde, tudo que acontece com o seu corpo é a soma da sua vibração e a vibração condicionada que você se acondicionou, que nós deixamos como povo. A voz do povo é a voz de Deus, mas a gente não se torna Deus nunca. Porque cada um está por si, buscando conforto em si. Aí você vai atrás do constelador, você vai atrás do psicólogo, você vai na religião, vai se decepcionar, volta para o psicólogo. Agora o psicólogo está de mão dada com o constelólogo, aí sai dali, vai para a escola de mistério não te inicia, tu volta mais atrasado do que quando começou. Poderia ter poupado tempo, esforço e dinheiro, esvaziado a sua mente para hoje ter tudo para não ficar doente. Paz reverencial a todos.